Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos nós essa manhã, nesse dia, nesse final de semana. O texto que eu leio hoje se encontra em Êxodo, capítulo 14, versos 15, 16, 21 e 22, e a palavra de Deus nos diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. E o verso 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como muro à sua direita e à sua esquerda. Palavra do Senhor. O livro de Êxodo significa saída. O livro de Êxodo, ele vai narrar, ao longo de todos os seus capítulos, os meios e as formas pela qual Deus deu livramento ao seu povo, o povo de Israel, depois que viria a ser conhecido como povo hebreu, do cativeiro no Egito. O povo que viveu por centenas de anos como escravo no Egito, agora aqui no capítulo 14 se encontra em plena liberdade. Um povo que viveu de migalhas, um povo que viveu de cebolas, um povo que viveu de pepinos, porque naquela época, por tradição naquela época, era uma das coisas que mais se plantavam naquela região. Um povo que vivia isso, vivia escravo, vivia cativo da sua própria liberdade, agora se encontra a caminho da terra prometida. Ainda não sabia o destino, mas Deus os havia livrado da mão do cativeiro do Egito. Mas o texto vai narrar para nós no versículo 15, o verso que eu li, que Deus dá uma ordem ao povo. Primeiro momento aqui, Deus dá uma ordem. E essa ordem eu quero trazer para nós nos dias de hoje como entendimento para as nossas vidas. Deus, ele tem dado essa ordem para nós até nos dias de hoje. Não muito diferente do que aconteceu naquela época no Êxodo. Aqui, diante da primeira dificuldade que o povo encontra depois da saída do Egito, e qual era a primeira dificuldade? O exército de Faraó estava perseguindo o povo de Israel pelo deserto, e quando o povo se depara com o Mar Vermelho, começa a murmuração. Por que nos tirou do Egito para nos fazer morrer no deserto, Senhor? Eles começam a murmurar contra Deus e começam a murmurar contra Moisés. E o engraçado é que essa realidade ela vale para nós nos dias de hoje também, como eu disse, porque falta um verbo na nossa vida. Nós muitas das vezes, pela nossa covardia ou até mesmo pela nossa falta de fé, a gente deixa de ser perseverante. Aqui faltou perseverança para o povo de Israel. Por isso que Deus no versículo 15 do capítulo 14 de Êxodo lança uma pergunta para Moisés: por que pararam de caminhar? Diga ao povo de Israel que marche. Deus estava dizendo que ele era com aquele povo. Era a mão do Senhor quem os abençoava. Mas pela sua incredulidade, pela sua infidelidade, pela sua murmuração e pela sua falta de perseverança, eles não creram. Tanto é que se a gente pegar o livro todo de Êxodo e ler, a gente vai perceber a quantidade de milagres, de coisas extraordinárias que Deus fez a favor do povo. Fez água sair da rocha, fez maná cair do céu,
Quando o povo murmurava do maná que queria carne porque faltava carne, Deus envia então as codornizes. Quando acabou tudo isso, o povo inventava sempre um motivo para estar reclamando, mas Deus em tudo vinha suprir a necessidade daquele povo murmurador. E aí eu repito, também não muito diferente nos nossos dias, nos dias atuais. Nós, como seres humanos, temos essa tendência de reclamar, de murmurar e de não reconhecer aquilo que Deus faz para nós. Mas assim como no versículo 15, Deus tem nos dado uma ordem. Por que você tem parado diante da dificuldade? Qual é a dificuldade que está sobre a sua vida hoje que tem te impedido de caminhar na direção de Deus? Nenhum obstáculo é motivo para te impedir, te fazer parar de caminhar na direção de Deus, muito pelo contrário. As dificuldades para aquele que tem fé, as dificuldades só existem para se tornar um combustível a mais, para te dar um ânimo a mais, para que você possa caminhar em busca da sua vitória. Moisés, como era um líder, ele entendeu essa visão. Mas o povo, como era murmurador e não era perseverante, não entendeu e passou o tempo todo murmurando. E a maior prova disso, a maior prova do pecado da murmuração do povo de Israel, é que segundo os historiadores, segundo os estudiosos da Bíblia, o caminho que conduzia o povo à terra de Canaã, se fosse para ser feita a pé, claro, naquela época não tinha carro, tinha que ser a pé mesmo, levava no máximo 40 dias, 35 a 40 dias. Mas pela murmuração do povo, a palavra de Deus vai nos dizer que aquele povo ficou 40 anos no deserto, rodando em círculos, fruto de pecado. E aí Deus, então, no versículo 15, dá uma ordem a Moisés: diga ao povo de Israel que marche. Eles haviam encontrado um primeiro obstáculo que era o mar, não tinha como atravessar. E aqui essa palavra me ensina um segundo ponto. Quando a gente se encontra diante de uma dificuldade essa que traz aos nossos olhos carnais a intenção, de repente o sentido de que não é possível vencer, de que não é possível transpor a dificuldade. Deus então ele nos dá autoridade, ou quer nos dar autoridade para vencer toda e qualquer dificuldade, e isso está no verso 16. A dificuldade está ali, está impedindo deles continuarem, que é o mar, não tem como atravessar. E atrás vem o exército de Faraó. Para onde correr? Não tem como correr sobre a água. Não tinha barco para atravessar todo mundo. Para onde fugir? E quando a gente se encontra diante de uma situação assim na nossa vida, e eu me arrisco dizer que todos os dias nós nos encontramos numa determinada situação desse tipo, nós devemos parar, mas não murmurar. Nós devemos parar no sentido para pensar. Nunca parar de caminhar. Olhar para o alto, porque segundo a Bíblia é do alto que vem o nosso socorro bem presente, principalmente no dia da angústia. Então, quando a dificuldade chegar para você, faça como Moisés fez no versículo 16 do capítulo 14 de Êxodo. Moisés confia em Deus, e Deus sabe que Moisés confia nele. E por saber, Deus determina sobre a vida de Moisés autoridade. E Deus diz: estende a tua mão sobre o mar. Deus declarava-lhe autoridade sobre a vida de Moisés. E foi o que Moisés fez. Moisés estende as suas mãos sobre o mar, o seu cajado, a sua vara. Minha Bíblia traz a versão da vara, mas existem outros textos que falam sobre o cajado. E o que acontece? O mar da dificuldade se abre. Para todo aquele e aquela que confia no Senhor, que busca no Senhor, que não para de caminhar diante da dificuldade, o Senhor ordena que o mar da dificuldade se abra diante de você. E entenda uma coisa, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz: quando Deus manda, até o diabo obedece. Quando vem uma ordem do céu, não existe mar, não existe dificuldade. E o mar vermelho aqui, eu quero entender nessa manhã como sendo dificuldade. Quando Deus ordena, não há dificuldade que possa nos parar. E no versículo 21, para encerrar,
diz o seguinte, eu vou ler de novo o verso 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Diz o texto, não dá para ler tudo porque o capítulo 14 é muito grande. Diz o texto que o povo passou a pé enxuto. Se você confiar em Deus, se você não parar diante das dificuldades, se você confiar em Deus, ouvir a voz de Deus, Deus é capaz de te fazer caminhar sobre as águas sem molhar uma ponta do seu dedo sequer. E molhar aqui a planta dos pés, eu quero entender nessa manhã, embasado na palavra de Deus, sobre essa reflexão que Deus trouxe ao meu coração, passar a pé enxuto, eu entendo não como passar por uma situação sem enfrentar a dificuldade, mas é passar vitorioso, porque nós temos o Deus da vitória ao nosso lado. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Um povo que tanto murmurou, um povo que tanto reclamou, um povo talvez que viu tantos milagres e que vivenciou, não apenas viu, mas que vivenciou tantos milagres, mas que mesmo assim insistia em reclamar, como nós hoje. Se o sol está quente demais, a gente reclama porque está calor. Se chove, a gente reclama porque está chovendo muito. A gente nunca sabe o que quer. E aquele povo também agia da mesma maneira. E detalhe, sobre a vida deles existia uma promessa, que era a Canaã prometida. Sobre a nossa vida existe uma promessa. Independente da fé que você professa, independente se você acredita em Deus ou não. Isso é mais sério. Independente se você acredita em Deus ou não, Deus tem uma promessa para a sua vida. Agora, ela só vai se cumprir se você não parar diante do mar. Ela só vai se cumprir se você ouvir a voz de Deus e estender as tuas mãos sobre a dificuldade e diz, para, porque quem governa a minha vida é o Senhor dos Exércitos. Moisés entendeu isso. E ouvindo a voz de Deus, fazendo a parte dele, ouvindo a voz de Deus e fazendo a nossa parte, Deus irá abrir mares à nossa frente. Deus romperá barreiras a nosso favor. E romperemos caminhos e dificuldades a pés enxutos. Para encerrando, o povo atravessou o mar. Deus deu uma ordem para que as duas colunas de água voltassem ao lugar. E o inimigo foi tomado pelas águas. É isso que Deus deseja fazer na sua vida hoje. Deus deseja que você passe, por isso que você está passando, confiante nele, exclusivamente nele. Porque com toda certeza, quando você alcançar o outro lado do mar e olhar para trás, as colunas das dificuldades, que são as colunas das águas, terão sido dobradas sobre os seus inimigos. E a vitória na sua vida será certa. Amém? Creia nessa palavra, queridos. Se possível, leia esse texto de Êxodo, que é maravilhoso. Principalmente do capítulo 10 ao capítulo 20. Leia, medite nessa palavra. Eu creio que Deus vai falar muito com você, como fala comigo também. Deus te abençoe no nome de Jesus.